de alegria. Shabbat Shalom, vamos começar a estudar a Parashá dessa semana. A gente começou essa semana o quarto livro da Torá. Não pode. Obrigado. O quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar. E essa primeira Parashá, se você lê ela, lê a tradução, é meio difícil de dar um shiur. Porque ela descreve para a gente, de maneira muito técnica, como que o povo viajava, aonde ficava cada tribo, quantos tinham em cada tribo, inclusive leva o nome desse quarto livro, o apelido dele, além de Bamidbar, que significa no deserto, ele é chamado de Humash Pekudim, o livro de números. Então, números para a gente às vezes parece irrelevante, e que diferença vai fazer para a gente, que aconteceu 3.337 anos atrás? Fez a conta já? Não, ou você lembra? Ah, ele falou. Então, então, sem dúvida nenhuma, cada letra da Torá tem ensinamentos infinitos. E eu vou tentar tirar um ensinamento dessa paraxá, que é sobre vizinhança. A gente já deu alguns shurim a respeito de vizinhança, que a gente tem uma brachá, que a gente fala todos os dias de manhã, que Hashem me salve do mau vizinho. E a gente pede para ter bons vizinhos. Então, às vezes a gente não percebe, mas o rei Shlomo, Salomão, o homem mais sábio de todos os homens, ele falou o seguinte: Tov shachen, tov me'ach rachok. É melhor um bom vizinho do que um irmão à distância. O bom vizinho é aquele que vai te emprestar o ovo na hora que você precisa estar no meio do bolo, e se perder o ovo, você não vai conseguir fazer. O irmão, à distância, é muito bom, mas ele está longe. Então, um bom vizinho realmente é uma brachá, uma bênção muito grande você ter. E a gente vai falar os dois lados da questão. Você ser um bom vizinho, você ter um bom vizinho, e o que fazer se não está acontecendo. Então, essa semana justo, eu estava preparando esse shiur, e aconteceu uma coisa curiosa. Cheguei em casa, minha filha me comentou, que do lado do meu prédio a gente tem uma casa de idosos. Ninguém sabe direito exatamente o que é lá. E há uns, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, eles compraram 3 cachorros. E eles latem de um jeito que você não imagina. E o pessoal foi lá conversar, pedir, falar. Os caras não estavam nem aí. E eu sempre tinha na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou me meter nessa. Mas sempre que o cachorro late, eu me lembro, vem de Hashem. É Hashem que escolhe os vizinhos pra gente. E ficar na minha cabeça. E essa semana eu estava lendo sobre vizinhos. Outro dia eu estava indo para casa e aqui no muro, um dos postes aí da rua, tinha lá quem encontrou um cachorro, um pudelzinho branco. Aí, bom, você olha, você vê, é normal. Mas aí ontem minha filha me comentou que é um dos 3 que sumiu. Eu falei, não sei se alguém pegou e levou para alguma outra cidade, mas de 3 já viraram 2. Eu não tenho nada contra os cachorros, mas não, as pessoas têm que levar em consideração primeiro a vida dos próprios cachorros, se ele não está sofrendo onde você trouxe ele, pelo jeito que eles latem, não estão muito felizes, e levar em consideração os vizinhos também. Então, menos de 3... felizes ainda. Menos felizes ainda. Então, de 3 passaram para 2. Quem sabe... Bom. Isso informa a gente, porque talvez esse que sumiu é o agitador dos outros 2. Bom. Se eles ficarem mais quietinhos, é isso. Então, aonde aparece essa ideia de vizinhança? Então, a Torá descreve para a gente detalhadamente como que eram as viagens deles e como que Moshe Rabbeinu, ou como que o povo, na verdade, se dividiu. Então, por exemplo, no centro você tinha o Mishkan, que era aquele templo desmontável, que ele ia com eles. Em volta você tinha 4 famílias, que eram, na verdade, as famílias de Moshe e Aaron, de um lado. Depois você tem 3 famílias de Leviim, que é a tribo, assim por dizer, mais importante, que eram Gershon, Kehat e Merari, que eles estavam sempre envolvidos com a montagem e desmontagem do Mishkan. E em volta você tinha as outras tribos, e essas tribos, que eram 12, eram divididas em 4 bandeiras. Ou seja, cada uma delas tinha cada uma dessas 3 tribos que estavam de cada lado, elas tinham uma que era aquela principal. Então, por exemplo, a que andava na frente era a tribo de Yehudá.
porque era a tribo mais forte. Ao lado direito, você tinha a tribo de... Vamos ver se eu sei de cabeça. Não, cadê Yehudá? Eh, ó. Mahane Dan estava do lado norte, porque ela era de maior população, logo depois de Yehudá. Então ela ficava como se fosse uma posição estratégica mais forte, logo em seguida é o que tem maior número. Mas a maneira que eles caminhavam, Dan acabava ficando para trás. Então tinha a maneira que eles estavam posicionados e a maneira que eles começavam a caminhar. E o Dan ele ia por trás. E o Dan, na verdade, ele funcionava como uma vassoura que vai atrás, que se alguém perdia alguma coisa, eles iam lá e devolviam, faziam essa mitzvah. E pode parecer uma coisa muito irrelevante para a gente, mas essa organização era tão fenomenal e fantástica que está escrito que os povos, quando eles viam isso, eles ficavam invejosos da organização do nosso povo. Eles tinham inveja, falavam, uau, que coisa mais fenomenal. Então você pode imaginar quando Moshe, Aaron tinham que começar a falar, você vai para cá, você vai para lá. Estamos no deserto, né? Mas com certeza um vai falar, mas a areia daqui, desse lado é um pouquinho mais fofinha, né? Aqui o sol bate mais forte. Você sabe como é que é? No carro, como funciona? Tá quente, tá frio, liga o ar, desliga o ar, abre a janela, fecha a janela. Você conhece, certo? Sinagoga é a mesma coisa. Fecha a janela, tá frio, abre, tá calor, liga o ar, desliga o ar. Até hoje eu não consegui ver algum lugar que achou uma solução para isso. E você tem dois lugares idênticos, mas um vai falar, não, esse aqui não. Por quê? Porque o outro escolheu aquele, com certeza aquele é melhor. Então você pode imaginar que para organizar a turma, por mais que era no deserto, não era uma coisa fácil. Mas aqui havia também uma coisa interessante, que essa organização, como eu falei, pode parecer uma coisa muito simples, muito irrelevante. Essa organização de como estavam as tribos, eles já tinham uma regra estabelecida de mais de 100 anos antes, quase 200 anos antes. Aonde surgiu essa regra de organização? Quando os filhos foram enterrar Yaakov, saíram do Egito, foram até Eretz Israel, eles tinham que carregar o caixão. Eu vou carregar na frente porque é mais kavod. Não, eu vou carregar atrás porque, sei lá, é mais leve. Eu vou carregar no meio porque é mais importante. Imagina, carregar o Yaakov, coisa importante. Então, Yaakov já tinha dito para os filhos, evitando briga. Na hora de carregar o meu caixão, você fica na direita, você fica na esquerda, você vai no meio, você vai na frente, você vai atrás. Por um lado, para evitar briga, e por outro lado, com certeza tinha algo muito especial nessa divisão aonde ficava cada um. E um desses pontos que a gente vai pegar é a vizinhança. Como quem estava ao lado de quem, ele acabou sendo afetado, para o bem ou para o melhor. Maneira boa de falar as coisas. Para bem, tov ou lemutav, se fala em hebraico. E a lição para da gente saber como a gente realmente, sem perceber, é afetado pela nossa vizinhança, pelo nosso convívio. O vizinho pode ser o cara do apartamento do lado, da casa do lado, ou o vizinho quer dizer o cara, o sócio que trabalha com você, a pessoa que está ao teu lado. E além disso, a gente vai falar uma coisa curiosa, que essa questão de vizinhança é uma questão de espaço geográfico, mas também é uma questão de tempo. O vizinho do dia bom é um dia bom. Então pega, por exemplo, a gente está agora se preparando para o Shavuot. Os dias em preparação para Shavuot já estão com o espírito de Shavuot. A gente já pode se beneficiar deles. O Shabat, na sexta-feira e o domingo, eles têm algo muito especial, porque estão ao lado do Shabat. Então você ainda pode aproveitar da energia, da força, da brachá do Shabat. Então a questão de vizinho funciona em tempo e em espaço. Então, aonde temos na Torá essa ideia de oi larachá, oi lashrenó, coitado do perverso, coitado do seu vizinho. Onde aparece isso? Lembra? Muito bom. Então, Korach foi aquele cara que ele fez uma rebelião contra Moshe.
E ele decidiu que Moshe e Aaron, eles estavam tomando muito poder para si mesmo, e ele também queria. E ele, como um bom populista, ele vira e fala para o povo: todos nós vimos a entrega da Torá, todos nós somos importantes. Claro que no final quem vai ser o importante é ele, né? Mas ele joga para o povo. E o Korach, na verdade, ele acabou levando com ele 250 pessoas de uma outra tribo, que era a tribo de Reuven, que essa tribo estava ao lado dele. Então, esse Korach, com a força dele, quem foram os primeiros afetados eram os vizinhos deles. Por isso, o Rambam, Maimônides, ele escreve que uma pessoa ele tem que buscar uma cidade, um bairro, que ele conviva com pessoas boas. Se você não consegue encontrar esse bairro, ele fala, vá viver numa ilha isolado sozinho. Algo que é contra tudo que a gente sabe de comunidade, a importância de você ter uma sinagoga, de um convívio e etc. Se você não consegue encontrar um lugar que as pessoas são boas, então vá viver numa ilha sozinho. E curiosamente... Talvez o problema está com você, que você é muito exigente. Boa, vamos falar disso. Boa, muito bom, concordo. Agora, algumas situações é muito além do seu poder. Então ele diz, por exemplo, na época dele, ele mesmo foi perseguido pelos muçulmanos da época. E os muçulmanos queriam a força, como aconteceu ao longo da história com vários outros que queriam forçar a gente. Eles queriam impor que os judeus eles aceitassem a profecia de Maomé. E os judeus, parecido um pouquinho com a história dos marranos, da boca para fora, eles aceitaram a profecia do Maomé e ele como uma figura importante, mas eles continuavam praticando a Torá e Mitzvot dentro do que eles conseguiam de maneira mais discreta. E o Rambam, ele manda uma famosa carta que ele manda para eles, e a gente tem o registro dessa carta, Maimônides, estamos falando aqui mais ou menos ano 1100, ele encoraja eles, né, dá uma palavra de força e etc., mas no final ele fala, fuja daí o mais rápido possível. Não tem como o Yehudi fugir, viver nessas circunstâncias. Você tem que buscar um lugar que seja adequado. E traduzindo isso para 1500, aqueles chamados marranos, que é um nome muito depreciativo que foi criado, que a tradução dele não é nada boa, mas a gente conhece eles como anusim, aqueles que foram forçados a aceitar. Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Mas só como um princípio para a gente saber qual que é a visão da Torá. Se a tua opção era ficar em Portugal, Espanha, etc., e você aceitar a outra fé, mas aí você fica com teu conforto, teoricamente, e você pratica judaísmo de maneira discreta, essa não é uma opção. A opção é, como o próprio Dom Yitzhak Abarbanel, que foi para ele concedido pelo rei Fernandes da época, falou, você é o médico real, você pode ficar aqui? Ele falou, não, se meus irmãos estão sendo expulsos, eu vou junto. O Yehudi não pode aceitar e dizer, não, aqui está muito cômodo para mim, está muito confortável, eu vou abaixar a cabeça, nem que seja de maneira superficial para inglês ver. Não, a gente tem que buscar um lugar onde a gente vai poder praticar de maneira aberta e tranquila o nosso judaísmo. Dúvidas? Não. Tem algumas histórias na Guemará, no Talmud, eu vou trazer dois exemplos de pessoas que eles foram afetadas pela sua vizinhança. Então, uma história, vou contar uma delas pelo menos. A Guemará conta o seguinte: havia um sábio chamado Rabi Elazar ben Arach. Ele aparece no Pirkei Avot, quem lembra dele? E ele era aluno do Rabi Yohanan ben Zakkai, famoso sábio. Ele aparece lá assim, exatamente assim, ele aparece no Pirkei Avot. Rabi Yohanan ben Zakkai tinha 5 alunos, um deles era Rabi Elazar ben Arach. E o próprio mestre sempre elogiava esse aluno, era um aluno bom. Determinado momento, ele mudou de cidade. O aluno foi para uma cidade chamada Diyomsit, que era a cidade do sonho de muitas pessoas. Não sei se para o brasileiro é Miami, ou qual é outro sonho de consumo, onde vai morar? Miami, não? Miami. E aí ele vai para aquela cidade, e lá a comida era boa, o que você tinha de bom naquela época? As fontes de água eram boas. Esse era o sonho de consumo deles, é ter comida e bebida. Esse era o melhor, não tinha outras
outras aspirações. E depois de um tempo ele volta para os seus amigos. E naquele dia ele sobe na Torá. Antigamente quem subia era chamado na Torá, ele mesmo lia a Torá. E ele leu a Torá com alguns erros. Qual foi o erro que ele fez? Então a gente tem aquela famosa passagem para Parashat Bo, que Deus aparece para Moshe e fala: esse mês é o primeiro mês do ano, mês de Nissan, mês de Pesach. E ele mostra para ele a lua nova e dá para ele a mitzvah do Rosh Chodesh. Então a linguagem é a Chodesh Hazeh Lachem. Esse mês é para vocês. Então quem conhece o hebraico, ele quando foi ler, ele fez alguns erros pequenos e mudou algumas letras. Em vez de falar a Chodesh com Dalet, o Dalet é muito parecido com o Reish. Então ele leu Acheresh. Em vez de Azé, ele leu Hayá. O Zain ficou menorzinho quando ele foi ler. E em vez de Lachem, ele leu Libam. Deixa eu traduzir. Em vez de falar esse é o mês para vocês, ele falou o seu coração está tapado. O que significa isso? Você que tinha uma emoção forte por Deus, pelo próximo, e você era uma pessoa sensível à espiritualidade, agora que você foi naquela outra cidade e você se deixou levar pelos prazeres mundanos, o que já era o prazer mundano? E aqui estamos falando de um mega sábio, de uma pessoa de um nível espiritual altíssimo, mas levemente foi afetado por onde ele estava. E ele então, quando voltou, ele mesmo se entregou, dizendo que o meu coração ele está agora insensível. Essa foi a palavra que ele mesmo deu. Então aqui a gente vê que a pessoa, onde ele mora, ele é afetado por aquele lugar. Aonde temos na Torá esse tipo de exemplo, além do Korah? Mais um exemplo sobre vizinhança. Avraham, junto com seu sobrinho, Lot. Avraham, ele tinha um sobrinho. E esse sobrinho era encrenqueiro. Mas no início ele morava junto com Avraham. Então, duas coisas. Enquanto ele morava com Avraham, ele enriqueceu muito. Por quê? Porque ele foi na leva. Tio rico, tio sabia fazer business, mas só o fato, muito além disso, que o tio estava lá, Avraham, uma pessoa que atraía para si muitas bênçãos, então o Lot se beneficiou disso. Então aqui a gente vê a força da vizinhança. Por outro lado, todo o tempo que Lot estava com Avraham, Avraham perdeu o seu contato direto com Deus. A Torá conta para a gente que Deus falou com Avraham depois que Lot foi embora. Os sábios concluem, quer dizer, que enquanto que o Lot estava lá, Deus não aparecia para Avraham. Então, Lot se beneficiou de Avraham e Avraham, ele ficou prejudicado pela presença do Lot. Então, aqui é um princípio muito importante para a gente saber de como nós somos afetados do nosso convívio. Às vezes a gente tem que escolher aonde a gente vai trabalhar. Então, vizinho, a gente pensa vizinho de porta. Às vezes eu estou no prédio, já moro lá há muitos anos, de repente encontro um cara, eu moro aqui. Às vezes a gente nem encontra as pessoas, de repente a hora que eu saio, a hora que ele entra, são diferentes, a gente nem conhece. Os vizinhos são as pessoas que você convive. O clube que você vai frequentar. O trabalho onde você vai. Aonde é teu trabalho, em qual bairro. Tudo isso afeta a gente. E se você pensa que eu vou naquele lugar, isso não me vai fazer diferença nenhuma, aonde você está, o convívio, ele vai te afetar, para o bem ou para o melhor. Então, o Yehudi, ele tem que sempre saber escolher aonde ele vai viver, com quem ele vai conviver, e saber que o ambiente, por melhor pessoa que você seja, ele vai afetar a pessoa. Então, você tem que saber escolher aonde você vai conviver. Essa é a regra que a gente aprende aqui dessa paraxá. Por outro lado, existe uma regra que na Halachá, na lei judaica, como você cacheriza um utensílio, você coloca ele na água quente, uma das formas. E aí o que acontece? Está escrito o que acontece. Como que aquele vamos pegar um garfo, né? Eu peguei um garfo de carne e eu usei na panela de leite, misturei, e aí agora aquele garfo ele está impróprio, porque ele está com carne, está com leite. O que eu faço? Espero 24 horas, e aí eu mergulho ele numa água fervendo. Mas o que me adianta colocar na água fervendo? Se o calor foi aquilo que fez ele absorver, agora vai absorver mais. Então a resposta é, existe uma halachá, que todo o tempo que ele está ocupado em expelir, ele não vai absorver. Ou você expele, ou você absorve. E essa é a ideia. Na vida, ou você afetando os outros, ou você está sendo afetado. Ou você é parte do problema,
ou você é parte da solução. Não tem aquele cara que fica de lado, só estou observando o que está acontecendo. Ou você busca uma solução, ou você é parte do problema. Então, qual é a dica para você ter bons vizinhos? A primeira coisa é você ser o bom vizinho. Aqui tem uma carta que alguém escreveu para o Rebbe e reclamou, ele falou, olha, eu estou com maus vizinhos, o que eu faço? A gente falou outro dia, tem segulot, do vinho da gente que pega o vinho das pragas do Pesach e coloca na porta do outro vizinho, cada um tem seus relatos que deu certo, etc. Eu não sei. A, a resposta que o Rebbe deu foi muito interessante. Ele falou que dentro de cada um de nós, nós também temos um mau vizinho. O mau vizinho é o nosso mau instinto. Ele é um vizinho que ele está constantemente batendo na tua porta, pedindo os seus ovos, pedindo o seu macarrão, pedindo aquilo que você tem de bom para dar. Ele quer desvirtuar, ele quer usar para os próprios benefícios. Esse é o nosso orgulho, a nossa melancolia, a nossa tristeza, tudo que o Yetzer Hara, o nosso mau instinto, esse mau vizinho, ele tenta tirar da nossa e sugar da nossa energia. Então o Rebbe falou para ele, se você conseguir se livrar do mau vizinho que está dentro de você, aos poucos você vai ver que o vizinho que está fora também vai melhorar. E é uma dica muito profunda. Não só para a vizinhança, mas para tudo na vida. Porque a gente sempre está acostumado a apontar para fora. Ah, a culpa do outro. Ah, culpa do meu filho. Culpa da minha esposa. Olha o que ela está fazendo. A gente aponta dedos. Mas quando a gente aponta dedos, na verdade, a gente tem que, quando a gente aponta um para o outro, você tem 3 dedos pelo menos, ou 4 apontados para você mesmo. Então a Torá sempre fala que aquilo que está em volta de você, mesmo que é o vizinho, que está com os cachorros, que não tem nada a ver com ele, nem me conhece, você, se tem lá os cachorros lá latindo, então vou usar como um sinal que o meu cachorro interior também está latindo. Eu preciso saber tratar ele da melhor maneira possível. A melhor maneira possível é trazer ele para o meu lado, ser o melhor amigo do homem e não o contrário. Então essa é a dica, na verdade, para a gente ter um bom vizinho. Avraham, ele foi um bom vizinho para Lot. Ele até foi prejudicado por isso, mas tudo bem. Enquanto dava para aguentar, enquanto a situação não ficou completamente insustentável, como foi que aconteceu com o sobrinho dele, que ele acabou precisando mandar ele embora, ele aguentou ele lá. Imagina se eu perguntasse para você, fala, olha, você vai ter um sobrinho na tua casa, ele não é aquele cara mais higiênico, vai morar dentro da tua casa, ele não é a pessoa mais educada, é aquele cara que você vai chegar para o jantar, de repente todos os ingredientes que você estava contando já não estão mais lá, tem coisa aberta na geladeira estragada, e você vai querer esse cara? Avraham, ele comprometeu algo muito mais importante que isso. Ele comprometeu o contato diário, direto que ele tinha com Deus. O telefone ele ligava para Deus, estava ocupado, estava ocupado, estava ocupado. Está sem sinal. Mas Abraão ele deixou o sobrinho dele, até que foi insustentável, porque iria prejudicar o trabalho do Abraão de difundir o nome de Deus. Então, enquanto prejudicava ele pessoalmente, ele não estava preocupado. Mas enquanto prejudicou, quando passou a prejudicar o nome de Hashem, então ele precisou falar para ele, vai procurar o teu canto. Então aqui a gente vê que, por um lado, sim, a gente tem que procurar uma boa companhia, mas às vezes nós temos que ser essa boa companhia. Você não vai se colocar numa situação, eu vou escolher um lugar que ele é hostil, um lugar que não é bom. Mas se você está no lugar e se tem oportunidade de transformar, você deve transformar e saber que você tem que ser o bom vizinho e um Yehudi, uma pessoa, tem que ser o ponto de luz, farol de luz, que ele vai iluminar todos que estão à sua volta. Dentro do povo de Israel, no coração do povo, você tinha lá o Mishkan. Você tinha lá aquele templo móvel que ele tinha essa função justamente de trazer luz para todos aqueles que estavam em volta. Então essa é a nossa função, pelo menos essa é uma das mensagens principais aqui da nossa paraxá, quando você lê a paraxá e você vai começar a ler da bandeira tal, e a bandeira tal, Yehudá, tarará, tenta pelo menos tirar essa lição de saber que Hashem ele colocou, arquitetou de tal forma para que cada um tivesse o seu vizinho, ou vizinho que merece, cada um tem o vizinho que merece. Então, você tirar essa lição de você ser o bom vizinho, e se por acaso você tem um mau vizinho, seja você o bom vizinho e resolva isso de dentro para fora, e não adianta agora você querer expulsar o outro, etc. Toma as providências se forem necessárias, etc. Mas a ideia é você primeiro consertar o bom vizinho que está dentro de você. Pelo jeito, está todo mundo aqui com bons vizinhos. Ótimo.